Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que vão chegando, se conectando para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos já antecipadamente a todos os companheiros que também terão acesso no futuro, próximo ou distante, a este material que ficará aqui à disposição de todos. Então, muito obrigado a todos. Recebam meu abraço fraterno e de gratidão pela presença, pelo auxílio nas nossas reflexões. Então, hoje, aqui estamos chegando nesse início de tarde do dia 3 de junho de 2020 para estudarmos mais um capítulo do livro Calma, o capítulo 30, o antepenúltimo capítulo deste livro. Então, estamos quase chegando ao final, já que este livro ele é composto de 32 capítulos. Então, hoje estudaremos o capítulo 30, que tem como título Abençoa e Segue. Então, aqui neste capítulo, até pelo título que Emmanuel sugeriu a ele sobre abençoar e seguir, aqui ele nos informa em relação às nossas tarefas junto àquelas criaturas endurecidas na transformação e para a transformação. Então, como veremos aqui, ele nos orienta que se já temos condições de auxiliarmos outros companheiros de jornada na sua caminhada, façamos a nossa parte, aquilo que tiver ao nosso alcance, mas se não conseguirmos, por mais que tenhamos tentado, por mais que amemos aquela criatura ou aquelas criaturas, se não for possível ajudar ela na sua caminhada, sigamos adiante, abençoemos e sigamos adiante, porque Deus tem à sua disposição todos os recursos para no futuro fazer aquela criatura caminhar. Então aqui Emmanuel começa nos chamando a atenção da seguinte maneira: sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo. Então aqui ele nos chama a atenção que muitas criaturas, muitos de nós, em especial aqueles companheiros que já alcançaram uma sensibilidade maior, um esclarecimento maior, que ele vai sofrer aqui na Terra, ou está sofrendo aqui na Terra, muito mais pelos outros do que por ele mesmo. E aí ele esclarece na sequência: isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico na condição da criatura engajada nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extingue o mal. Então aqui ele nos fala que quando nós alcançamos ou quando nós alcançarmos esta condição de termos essa consciência que estamos aqui nesta condição de criatura e que estejamos realmente engajados nesses embates do dia a dia, com aquela disposição constante em auxiliarmos no dissipar as trevas e fazer brilhar a luz, assim como extinguir o mal com a prática do bem, iremos sofrer muito mais pelos outros do que por nós mesmos. E aí ele acrescenta na sequência da seguinte maneira os esclarecimentos: em muitas ocasiões cultivas a inteligência e percebes, para logo
as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Então, quanto mais formos desenvolvendo a nossa inteligência, mais teremos condições de identificar essas outras inteligências que estão aqui só para a exaltação do orgulho, do egoísmo próprio. Não raro, aprimoras os sentimentos e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Então aqui ele nos chama a atenção e nos fala que quanto mais aprimorarmos os nossos sentimentos, mais iremos perceber aquelas criaturas que nós dedicamos em auxiliá-las, mas ela está simplesmente como uma pedra de gelo, recebendo aqueles esclarecimentos, recebendo aquela ajuda, mas continuando na indiferença para com a necessidade de transformação e para conosco mesmo. E aí nos diz ainda, frequentemente, quando chegarmos a esta condição, compreenderemos os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Assim, ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos processos do espírito, ou melhor, nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Então aqui ele nos chama a atenção e nos orienta de uma forma tão bela que por mais que nós estejamos observando que estamos jogando água num deserto árido, que pelo jeito não vai brotar nada ali, que estamos na solidão, aquela solidão interior, aquele flagelo da solidão nos recessos do espírito, não lastimemos, mas continuemos adiante, agindo constantemente e servindo sempre. Porque a nossa missão aqui na Terra é auxiliarmos, é aprendermos. Estamos aqui em um processo de educação. Estamos aqui em uma imensa sala de aula que conhecemos com o nome Planeta Terra, Planeta Regeneração. Assim como podemos também classificar este imenso planeta Terra como uma imensa enfermaria, onde a maioria de nós que aqui nos encontramos, com exceção daqueles que já têm condições de trabalharem para e na nossa saúde, então a maioria de nós, a maioria absoluta, aqui nos encontramos na condição de enfermos, internados aqui nesta imensa enfermaria ou imenso hospital em tratamento. Além de tratamento, estamos aqui para trabalharmos, estamos aqui para nos educarmos. E, consequentemente, esta estrada de via dupla, auxiliarmos os outros, consequentemente, nos auxiliando. E aí ele diz ainda, convence-te de que estás passando por um mundo em construção. Conforme havíamos falado, a Terra é este mundo em construção. Da mesma forma que nós, cada um de nós, nessa condição de um universo em miniatura, todos nós somos seres em construção, seres em evolução, seres em aprendizado, seres em educação. Então aqui ele nos fala que estamos num mundo em construção. O planeta Terra é um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Então o nosso dever não é edificar uma vida melhor aos outros ou para os outros, mas em primeiro lugar e acima de tudo, edificar a vida melhor em nós mesmos através da nossa transformação. Em nós nos transformando, consequentemente, estaremos melhorando o mundo, estaremos edificando um mundo melhor. Da mesma forma, quando nós falamos em um mundo de regeneração, é preciso nós termos na nossa consciência, termos a consciência clara
de que um mundo de regeneração exige habitantes regenerados. Então, eu não posso simplesmente me preocupar com a regeneração do mundo, com a regeneração aqui da Terra, mas em primeiro lugar com a minha própria regeneração, para que eu possa verdadeiramente estar preparado para habitar um mundo transformado, um mundo melhor. E aí ele segue dizendo: por muito te afeiçoes a criaturas determinadas, e com certeza nos nossos agrupamentos ali mais próximos, no agrupamento familiar, quantos afeiçoados nós temos ali conosco, principalmente em famílias mais numerosas. Então, por muito que te afeiçoes a criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros. Como falamos anteriormente, de uma imensa sala de aula. Então, numa sala de aula convencional aqui do planeta Terra, quando ali nos encontramos, nós temos ali colegas de turma. Ah, de qual turma você é? Ah, da turma A, da turma B, da turma C. Então, nós somos colegas dessa imensa sala de aula, conforme ele nos fala aqui, colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de queda e erro. Então aqui ele nos fala que todos nós estamos aqui suscetíveis de quedas e erros, mas nem sempre com aquela disposição de cumprirmos os nossos compromissos, cumprirmos a nossa missão, cumprirmos com aquelas tarefas que nós assumimos compromissos no plano espiritual. Não, eu vou lá dessa vez, vou reencarnar, vou ficar lá tantas décadas e vou executar tarefas tais, tais e tais para a minha melhoria. E aí chegamos aqui e esquecemos, graças ao esquecimento que Deus nos fornece, joga este manto do esquecimento em relação ao nosso passado, em relação aos compromissos, para agirmos de uma forma mais livre, aí nós deixamos de cumprir as nossas tarefas. Mas todos nós temos tarefas a executar aqui, em especial tarefas para conosco, em primeiro lugar e acima de tudo para conosco mesmos. E aí nos diz Emmanuel, ainda na sequência, nos esclarecendo um tanto mais: impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Então, impossível, impraticável carregarmos os outros que não querem caminhar. Aqui entra mais uma vez aquela simbologia da cruz que Simão, o cirineu, auxiliou Jesus no transportar a cruz no caminho do Calvário. Então Jesus deixa para nós essa simbologia que todos nós que estamos aqui nesta caminhada, estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Mas aquele que não quer caminhar, é por isso o título deste capítulo, Abençoa e Segue. Aquele que não quer caminhar, ou aqueles que não querem caminhar junto conosco, um auxiliando o outro no transportar a cruz, então não vamos ter condições de levá-lo conosco. Não vamos ter condições de carregar a sua cruz e ainda carregá-lo nas costas, simbolicamente falando, durante todo o trajeto. Como eu irei resolver todos os problemas do outro, carregá-lo nas costas e ainda resolver os meus problemas e carregar o meu fardo? Então é isso que ele nos fala aqui, ó, impraticável carregar conosco os que voluntariamente, aqueles que escolheram não andar. Porque tem muitos que não escolheram voluntariamente não caminhar. Eles não conseguem caminhar, mas querem caminhar. Então aqueles que querem caminhar, é possível e nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Mas aquele que escolheu não caminhar,
nós teremos que abençoá-lo, por mais que amarmos aquela criatura, nós vamos ter que abençoá-lo, deixá-lo para trás e seguirmos adiante. Aí ele diz ainda, ó, seres queridos, muitas vezes assumem atitudes positivamente contrárias a tudo aquilo de melhor que esperávamos dele. Então, fizemos todo o trabalho para o auxiliar, esperávamos que ele fizesse esforço, mas ele não fez esforço. Fez tudo ao contrário. Nós estávamos puxando para frente e ele puxando para trás. E aí diz, temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo. E como temos? E se nós não observarmos, não vigiarmos constantemente, nós também vamos nos encontrar nesta situação da inutilidade do supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divindade ou da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Então, todos esses recursos materiais que nós temos aí à nossa disposição não são nossos, são de Deus, que Deus nos coloca à disposição para realizarmos as tarefas que nos competem. E aí ele cita alguns companheiros, alguns tipos de companheiros. Tem aqueles que vagueiam no curso de uma existência inteira, procurando a realidade de Deus como quem acende uma vela para enxergar o sol. Ficam procurando a realidade de Deus, não acreditando que Deus existe, como se ele estivesse acendendo uma vela para enxergar o sol que está no universo e que ilumina tudo. E ele diz ainda que existem os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos. Então, muitos, por comodismo, falam, eu não acredito nisso, eu não vou fazer esforço nenhum. Então, ele fala aqui, ó, receando responsabilidade. Ele diz que não tem fé simplesmente por se ver isento, ou para se ver isento de responsabilidades e encargos. E diz ainda que existem aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispersão. E aí ele conclui dizendo, não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhes o apoio e entendimento. Então não paremos a nossa marcha para, conforme ele fala aqui, a marcha que temos que percorrer com o propósito de disputar com estes companheiros. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos. E a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Então, o apoio que pudermos oferecer, nós estaremos fazendo em benefício de nós mesmos, mas com certeza só o tempo e a experiência. E por último ele diz, se conheces companheiros que se te distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para frente. Então, se conhecemos, se temos no nosso agrupamento, no nosso caminho, na nossa jornada, companheiros que se comportam assim, ele nos fala, entrega-os a Deus e segue para diante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Então, Deus tem esses recursos. E, com certeza, Deus nos colocou juntos com aquela tentativa, neste momento, de que nós auxiliássemos uns aos outros. Mas se não foi possível nós auxiliarmos aquela criatura porque ela não se colocou em condições de ser auxiliada, sigamos adiante. Em uma outra oportunidade, Deus nos colocará juntos de novo ou mandará outra criatura para cuidar daquela que ficou para trás. Porque Deus não age diretamente na nossa vida. Deus age na nossa vida
através dos seus filhos que já têm condições de agirem no seu nome. Então Deus ajuda os seus filhos através dos seus outros filhos que já têm condições de auxiliar. Pensemos nisso, meus irmãos. Reflitamos, façamos a nossa parte e não detenhamos a nossa marcha. Sigamos adiante, abençoando aqueles que ficaram para trás por escolha própria. Paz aos nossos corações. Até breve, para mais um estudo, mais reflexões acerca do Evangelho de Jesus na nossa vida. Uma boa tarde, muito obrigado pela caridade que fizeram nesta tarde em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos essa belíssima oportunidade de refletirmos acerca desses ensinamentos. Paz aos nossos corações.